Olá, eu sou Maria Carolina Maia, ginecologista e obstetra, e estou aqui hoje para um novo episódio do Mater e Elas, com um tema extremamente importante para o nosso Setembro Vermelho, que é a prevenção de doenças cardiovasculares na mulher. Sejam bem-vindos a este podcast. E hoje a gente está aqui com duas convidadas extremamente importantes de estarem aqui presentes, porque a gente vai falar na prevenção primária e na atenção terciária, e também primária, né, Carol? Que é a doutora Caroline Souza, que é cardiologista, né, que fica hoje diante de mulheres e fazendo ambulatório só para as mulheres, seja as mulheres grávidas e não grávidas, fazendo essa parte de atenção específica. E a doutora Priscila Batista, que é médica sanitarista, que vai falar um pouquinho aqui do que a gente pode ter na atenção primária de assistência à mulher. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Então, Carol, a gente vai começar um pouquinho falando contigo, né? A gente fala muito sobre os riscos de mortalidade na mulher. E fala muito de câncer, câncer de mama, câncer de colo. E a gente sabe hoje que doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na mulher, né? E o que vai diferenciar e o que a gente pode falar um pouco nesse sentido em relação à doença cardiovascular da mulher, em relação à sua diferença à saúde cardiovascular do homem? Então, muito obrigada pela oportunidade, Carol. Um prazer estar aqui com Priscila, né? Há mais de 20 anos nos conhecemos, né, Priscila? Então, engajada nesse cuidado mesmo com a mulher. Essa oportunidade eu agradeço também em nome do Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós, mulheres, nos unimos para cuidar de mulheres, né? Não só dos homens, mas principalmente das mulheres. Sua pergunta foi extremamente importante para que a população entenda o porquê de cuidar de uma forma especial de nós mulheres. O que é que acontece? Assim, isso a gente tem que passar um pouquinho pela história do que aconteceu. No século passado, o que é que acontecia? Pensava-se que a doença cardíaca era praticamente masculina, né? Na década de 60, a Sociedade Americana de Cardiologia lançou uma campanha como cuidar dos homens, para as esposas, como cuidar do coração dos homens. Imagine. Achava-se que só os homens tinham doença cardíaca. E aí a gente tem nessa cronologia a evolução da ciência, tem a evolução do feminino, né, da mudança de comportamento nosso enquanto mulher. As mulheres saíram de casa, entraram na sociedade, entraram num fator de risco talvez maior de exposição de estresse. E a ciência não acompanhou durante talvez um longo período, acho que quase 50 anos, o que é que está acontecendo com a gente. Então, houve um silêncio. O que nos remete ao coração da mulher é um pouquinho do que vocês fazem com a ginecologia obstetrícia. A gente é muito feliz porque vocês, na prática clínica, vocês não têm um cuidado só com a parte ginecológica obstetra da mulher. Vocês, no dia a dia, já pedem exames, já pensando na mulher como um todo. Na década de 80, foi muito divulgado o risco, por exemplo, de câncer, né? Do câncer em relação ao colo do útero, em relação ao câncer de mama, e isso salvou muitas vidas. Mas ninguém falava muito do coração. E começou a perceber que as mulheres estavam adoecendo. Se formos fazer talvez uma pergunta com quem está aqui com a gente, perguntar assim, qual você acha que é a primeira causa de morte em uma mulher? De nossa mãe, de nossa avó? A maioria das pessoas talvez respondam câncer de mama, câncer de colo do útero. E a principal causa de morte de nós mulheres é cardiovascular. Quando a gente se remete ao cardiovascular, a gente não pensa só na anatomia do coração, numa forma de força, de contração. É na principal causa, que é a doença que envolve os vasos que irrigam o nosso corpo. E o principal dele é a artéria. Os alunos costumam falar, doutora Carol, a senhora é doutora endotélio. Porque eu falo que o endotélio, que é a camada, né, mais íntima que a gente tem de vascularização, de proteção do nosso vaso, ele não pode ser inflamado. E com tudo que a gente convive dia a dia, infelizmente a gente está inflamando esse endotélio. A inflamação do endotélio leva à formação de placas, né? Nas mulheres não são não tanto placas, às vezes até erosão, como se fossem fissuras, cortes naquele endotélio, que favorece, que instabilize e leve um coágulo para dentro daquela artéria e aumente o nosso risco de eventos, que é infarto e AVC, os principais, né? Que causam mortalidade. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das mulheres, a causa-morte é cardiovascular, ou seja, 1 a cada 3 mulheres, o motivo do óbito dessa mulher é cardiovascular.
A gente tem que trabalhar com essa mudança. Na perspectiva atual que a gente tem, em torno de 17 milhões de mulheres estão falecendo por conta de causa cardiovascular. E, infelizmente, a gente tem uma perspectiva que até 2030 esse número aumente em 5 milhões. Então, é um número muito alto. Essas campanhas, essa oportunidade que a gente tem de falar para a população sobre o cuidado especial, ele realmente tem que ser especial com o coração feminino. A gente tem que mudar esse cenário, né? Priscila mesmo vai falar um pouco sobre isso, o cuidado na atenção básica, porque a mulher geralmente ela não chega para o cardiologista, não chega para o GO, ela chega na atenção primária e a gente tem que acolher, a gente tem que enxergar e não tornar normal o que está à nossa frente. Como é que eu posso dizer isso? A sua pergunta, Carol, muito pertinente. Homem e mulher, então, não tratamos iguais? Nós temos fatores de risco que a gente tem uma equidade em relação a esse fator de risco do homem e mulher em relação à hipertensão, distúrbio do colesterol, né, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, a presença do diabetes. Só que quando a gente soma esses fatores associado ao feminino, eles aumentam o risco de doença vascular, de doença arterial. Arterial no sentido de infarto e derrame. Por exemplo, se eu tenho um homem que tem diabetes e tem uma mulher que tem diabetes, a chance dele ter um evento cardiovascular feminino é muito maior. Só o fato de sermos mulheres. E aí, por que isso acontece? Então, vários estudos, uma panorama enorme raciocinando o que é que está acontecendo e, peculiarmente, no feminino, a gente tem um processo inflamatório maior, decorrente de vários fatores, e um dos principais são os fatores hormonais. Tem a parte metabólica também, que é muito diferente do homem. Estudar sobre isso foi algo muito importante, principalmente para a gente poder salvar, para a gente prevenir que elas venham a falecer. Teve um estudo muito importante, que eu acho que é um dos estudos mais importantes mundiais, que é o estudo de Framingham, que ele associou o risco daquela população em relação a eu ter um evento daqui a 10 anos. Ou seja, eu tento chegar antes um pouquinho, eu estudo o que é que está acontecendo com essa população e o risco de ter evento cardiovascular, infarto, morte ou AVC por conta cardiovascular em 10 anos. Quando começaram a ver na década de 80 esse estudo, tinham poucas mulheres. E aí a pergunta, será que tem poucas mulheres porque elas não estão adoecendo da parte cardíaca? Ou a gente, enquanto ciência, está subnotificando o que está acontecendo com as mulheres. Então, não existia, até na ciência, nos estudos, nos protocolos, uma equidade de avaliação entre homens e mulheres. Então, isso foi um ponto inicial de percepção que dá a impressão que os homens estão adoecendo mais. A gente tem a faixa etária que os homens acabam tendo mais evento. Pós-menopausa, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós mulheres igualamos por conta da perda do estrogênio, né? Então, que é um fator protetor para nós. Estudarmos o fator de risco sozinho não é o ponto central, é o ponto importante que salva a vida. Perguntarmos o que é principal, que o paciente chega e pergunta, doutor, eu vim e eu quero saber o que é que eu posso fazer primariamente para que eu evite que eu não tenha um infarto. Um dos pontos que a gente tem que tocar no consultório é em relação à história familiar, né? Que é algo que a gente não modifica, essa genética, né? A história familiar de eu ter um pai, uma mãe ou irmão, um parente de primeiro grau com doença cardiovascular, já muda o nosso olhar para esse paciente. Então, a gente não pode pular etapas na investigação clínica, na anamnese, na história clínica, que o paciente chega ao nosso consultório. A gente tem, Carol, uma população muito grande que não chega à nossa frente, que ele não entra no consultório, né? A sociedade hoje padroniza muito que a gente, enquanto cuidador, enquanto cardiologista, a gente que vai à comunidade, porque, assim, o simples fato de aferir a pressão arterial, a gente reduz o risco cardiovascular. Tem pessoas que têm 10 anos que não aferiram a pressão arterial. É preconizado que, pelo menos, uma vez a cada 2 anos, quem não tem fator de risco, tem a mensuração da pressão arterial. Porque só o fato de ter a pressão arterial elevada, não controlada, aumenta o risco cardiovascular. Infarto, AVC e doença arterial obstrutiva periférica, né, que são as obstruções que a gente tem, o pessoal vê muito assim, amputação de membro inferior, né, alguma lesão que tem, evolução para diabetes. A hipertensão é um fator primordial. Cuidar desses fatores é fundamental. Isso do ponto de vista do masculino e do feminino. Dislipidemia, que é a alteração do colesterol, diabetes, tabagismo. Hoje a gente observa a população jovem voltando a fumar, né? A gente tem um ciclo aí de evolução, a depender da localidade, mas a gente tem visto os jovens fumarem mais.
Quando a gente vai agora para a diferença que você me perguntou do homem e da mulher, se a gente junta uma mulher que fuma, associada a uma mulher que tem um excesso de peso e principalmente que toma um anticoncepcional, aumenta até 6 vezes o risco de ter um evento trombótico arterial, né? Ou trombótico venoso. Então, essa mulher tem mais embolia pulmonar, trombose venosa periférica, infarto, pela associação do cigarro com o anticoncepcional. Então, às vezes é algo muito simples que a gente pode fazer em consultório. Mulher tabagista, ou ela não usa o anticoncepcional, encontra um outro método contraceptivo, ou, idealmente, pare de fumar. Às vezes é algo muito simples que a gente, a curto e a longo prazo, pode salvar essa vida. Do ponto de vista de diferenciação, o que é que a gente observa? As mulheres, pelas alterações hormonais, têm essa diferenciação no cuidado diário. E o que é que a gente observa que a gente conta como um fator específico nosso feminino? O que é que a gente tem de diferente no homem que talvez leve a gente ao maior número de eventos? São patologias que às vezes são, infelizmente, negligenciadas na prática clínica. É difícil hoje perguntar na atenção no consultório, na consulta ambulatorial, se essa paciente, por exemplo, durante o período de reprodutividade dela, se ela teve um evento como pré-eclâmpsia, se ela teve um evento de hipertensão durante a gestação. Os trabalhos mostram que um evento de hipertensão e as consequências, seja pré-eclâmpsia, seja HELP, durante o período da gravidez, pode ter manifestação até 20 anos após para essa mulher. E qual a manifestação? Instabilidade de placa coronariana, aumento do risco de infarto, as miocardiopatias que são inerentes, às vezes, pela própria alteração hormonal da gravidez, que é a miocardiopatia periparto. Então, se eu tenho uma paciente que ela nunca engravidou e no evento ela não teve nenhuma intercorrência relacionada à hipertensão, eu tenho um olhar, e se essa paciente vem para mim com 30 anos e eu não faço essa pergunta, talvez eu não previna com um cuidado maior, mais diferenciado, um risco que ela tem logo adiante. Então, a gente entender quem é nossa paciente, qual é a história de vida dela, e principalmente nessa fase reprodutiva, é fundamental. Às vezes a gente esquece, né, Carol? Assim, a gente pensa, às vezes, só do ponto de vista quantos filhos você teve, e não pergunta muito o que aconteceu nessa gestação, né? Então, é muito importante a gente observar isso. Infelizmente, né, doutora Priscila, vê muito isso lá no dia a dia, principalmente vocês envolvidas na mortalidade materna, a hipertensão arterial é a principal causa não obstétrica de mortalidade durante o período gestacional. E não só no gestacional, como o pós, né? A gente hoje considera, né, a gravidez, de uma forma geral, ela é dividida em 3 semestres, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestre, perdão. E hoje a gente já considera o quarto trimestre. O que significa isso? A mulher tem um bebê e ela ainda merece o nosso cuidado. Idealmente é que a gente acompanhe pelo menos até 1 ano, né? Mas principalmente naqueles primeiros 3 meses. Por quê? Porque o evento ainda é possível de acontecer, e principalmente o evento cardiovascular. Então, esses detalhes que estão relacionados principalmente à parte hormonal, à parte metabólica da mulher, né? No dia a dia, vocês ginecólogos vê muito síndrome do ovário policístico. E às vezes a gente não tem a dimensão do que o ovário policístico, com toda a sua alteração hormonal, pode levar à manifestação sistêmica para a doença cardiovascular. A gente tem a alteração do perfil lipídico, então ela aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom, então tira esse fator protetor. Aumenta a que a gente chama hoje que é adoecedor, que é a gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, então tira esse fator protetor, fora a parte androgênica, né, que é acarretada diante do processo de SOP. Temos a menopausa, então tem muitos fatores direcionados especificamente para o feminino que leva a um aumento desse risco cardiovascular. É interessante a gente entender, né, Carol, que assim, quando a gente fala, você fala assim, é importante a prevenção. E às vezes a mulher ela não tem acesso ao profissional. E às vezes a única vez que ela vai procurar um médico é um ginecologista para fazer seu preventivo. O obstetra quando ela está grávida. Então, é a oportunidade que a gente tem de rastrear essa mulher. Então, hoje, quando eu estou dando aula lá para os meninos, eu falo, não esconde esse estetoscópio. No ambulatório de ginecologia e obstetrícia, você precisa usar esteto e aferir pressão. Né? Porque às vezes é a oportunidade que eu tenho de salvar a vida dessa mulher.
né? Então, abrir o olho ali. Então, ao escutar aquele coração, ver se a gente tem alguma arritmia, né? A gente fazer a ausculta cardiovascular, a gente fazer uma aferição de pressão, isso faz diferença dentro do consultório de ginecologia. E aí eu pergunto à doutora Priscila, né, Priscila querida, na saúde, a paciente que ela não vai ter acesso, por exemplo, a um cardiologista, ou então aquela paciente que ela vai passar na atenção primária, não especificamente com o ginecologista, mas num posto de saúde, né? O que é que esse médico generalista, o que é que essa enfermeira lá no posto pode fazer para poder mudar essa história de doença cardiovascular de forma preventiva? Então, também vou começar agradecendo, né? Eu, além de trabalhar como sanitarista na Secretaria de Saúde, também, desde que me tornei mãe, atuo com saúde nas mulheres da universidade, formando profissionais médicos, né? Então, e isso com foco na unidade básica. Só ressaltar aqui também que eu estou feliz de encontrar minha coleguinha quase de turma. É verdade. Mas veja, na unidade básica, assim, o profissional de saúde que vai atuar na atenção primária, ele precisa ter um entendimento de prevenção no sentido ampliado. Então, hoje a gente não fala mais de prevenção só primária, secundária e terciária, né? Então, a gente tem níveis de prevenção e a gente fala de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Mas onde que a gente vai fazer essa identificação? Primeiro, a primeira coisa do profissional de saúde é conhecer o território. Conhecer como é que essa comunidade vive, onde é que está a feira, onde é que elas compram o alimento, né? Como é que ela tem, quais são os lugares de lazer, onde é que ela pode praticar atividade física, como é que essa comunidade, como é que o profissional de saúde pode potencializar na comunidade estilos de vida e modos de vida que sejam mais cuidadores, que invistam na prevenção e na promoção da saúde. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Conhecer a sua comunidade, conhecer quantas pessoas hipertensas, quantas pessoas diabéticas, quantas gestantes, quantas maiores de 14 de 40 anos. Então, conhecer o perfil da sua população vai lhe ajudar a organizar a sua agenda, porque quando, na atenção primária, que é onde a gente tem a maior parte dos atendimentos das mulheres em idade fértil, né? A gente tem um volume grande de pessoas, não são só mulheres que vão lá, não são só pessoas com útero, né? Que isso eu acho que é importante também ressaltar. Quando a gente está falando de questões hormonais, a gente tem a diversidade sexual, de gênero, então é importante pensar que quando a gente está falando de mulher, a gente está falando de pessoas que têm útero e que às vezes nem se identificam como mulheres e que a gente precisa trazer essa perspectiva que Carol traz, né? Dos hormônios, dos ovários, para as pessoas que não são mulheres cis também. Então, na atenção primária, ter esse olhar de prevenção implica reconhecer fatores de risco, não só na pessoa, mas no território, né? Como é que a comunidade está se organizando para prevenir, por exemplo, o tabagismo, para não se expor ao risco? Essa é a prevenção primária, né? Como eu não me exponho ao risco? Essa é a prevenção primária. Na prevenção secundária, como é que eu vou rastrear, identificar entre pessoas que estão saudáveis, que não têm sintomas, doenças silenciosas? Então, fazer a medida da PA, a pergunta se a pessoa fuma, né? Fazer uma dosagem de glicemia, né? O rastreamento do diabetes, são fatores que a gente pode aí precocemente identificar e prevenir que essas doenças se instaurem e que tenham complicações. A gente precisa fazer a prevenção terciária, porque também tem isso. Depois que a gente diagnostica e começa a tratar essas pessoas, quem que a gente vai priorizar? Né? Todas vão voltar no mesmo dia, uma vez ao ano. A gente sabe que pessoas com mais risco, elas precisam ser vistas com menos tempo, elas precisam ter uma vigilância, né? O princípio da equidade no SUS, né? Então, a gente precisa dar mais a quem precisa de mais. Então, tem uma pessoa que já tem uma doença cardiovascular instaurada, que já tem complicações, ela precisa ser monitorada de forma mais pertinho. Não basta encaminhar para o cardiologista, né? É importante que a gente faça um cuidado combinado, que o cardiologista acompanhe, mas que também na unidade básica a gente esteja ali, né? Investindo nas mudanças que são necessárias, porque não é simples, né, viver com a doença crônica, né? Não é simples lidar com o uso de medicação todos os dias, né? A adesão aos medicamentos é um grande desafio. Então, fazer essa identificação da estratificação do risco é muito importante também, né, na unidade básica, como forma de prevenção terciária, para que a gente para que a gente evite que problemas já instaurados piorem. Então, vamos fazer a prevenção
terciária. E aí tem algumas escalas de estratificação de risco, né? Tem a escala de Framingham, mas hoje você pega no telefone, tem um monte de escala que é super rápido, inclusive para quem não é profissional de saúde. Né, a calculadora Hertz, que a OMS desenvolveu, que você pode estratificar o risco da pessoa com base em perguntas simples, né? E a partir desse diagnóstico, dessa estratificação de risco, você vai poder programar um cuidado diferenciado. Então, acho que essa é um outro investimento importante de prevenção, que é diagnosticar complicações, né? E na prevenção quaternária, a gente fala na prevenção quaternária como uma forma de prevenir as pessoas e a população de iatrogenias causadas por um excesso de procedimentos, né? Muitas vezes as pessoas vão ao serviço de saúde e acham que se elas não tiverem um remédio, um exame, elas não foram cuidadas. Então, é importante que a gente, eu digo sempre para os meus alunos, assim, gaste latim. Explique para a pessoa, sabe? Que tem alguns exames que não são necessários e podem trazer até problemas por falsos positivos, né? Como a gente sabe que existem, né? De doenças que às vezes não vão ser confirmadas, mas por um excesso de busca você acaba criando novos problemas. Mas enfim, fechando esse tema da prevenção, que eu acho que na atenção primária é bem importante, tem 2 pontos que eu acho que são 2 grupos populacionais, né? Dentro do que a gente está chamando de mulheres, que precisam ser considerados. As gestantes e as maiores de 40 anos, né? Então, eu sempre digo, assim, climatério, perimenopausa, menopausa, isso não é doença. A gente vai passar por essa fase da vida, tem oscilações e desafios como tem na puberdade, mas não é doença. Agora, algumas doenças, elas costumam se manifestar mais nessa fase da vida. Então, é importante fazer o rastreamento, né? Fazer o rastreamento rastreamento é quando a pessoa está assintomática, tá, gente? Não é quando ela está sintomática, né? Então, de tempos em tempos, periodicamente, identificar, tem dislipidemia? Como é que está o colesterol? Como é que está a glicemia, né? Medir a pressão é fundamental, né? E pesquisar, perguntar sobre o tabagismo, como sempre, isso é fundamental, está na história. Mas Carol trouxe... as Caróis. As Caróis aqui. Então, Carol trouxe uma coisa importante que é o planejamento reprodutivo. Eu digo, estava comentando ali com ela antes de a gente entrar, olha, mulheres em idade fértil, se não usarem métodos contraceptivos e tiverem relações sexuais, elas vão engravidar. A chance de engravidar é enorme. Então, é muito importante que a gente incorpore na nossa consulta básica, né, sendo generalista, sendo enfermeiro, sendo médico, sendo GO, que a gente incorpore a pergunta, você deseja ser mãe? Sim, não. O que é que você está fazendo para evitar que isso aconteça? Ou então, se o desejo é engravidar, como é que eu posso lhe ajudar a viver essa gestação, parto e puerpério de forma saudável e que a gente não aumente aí os indicadores e as estimativas lamentáveis que a gente, infelizmente, acompanha, mas com todo cuidado, né? Que é o da mortalidade materna por causa evitável. Então, muito importante o investimento, né, nessas mulheres. Se ela tem alguma doença pré-existente, não esquecer. Vai fazer o hiperdia na UBS? Se lembra de perguntar, ela está usando algum método contraceptivo? Oferte um método contraceptivo que seja mais seguro para ela. Porque trazer essa mulher que já tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, né? Oferecer a ela alguns, né? Por exemplo, os anticoncepcionais hormonais não são os mais indicados. Então, a gente tem outros recursos no SUS que podem ser ofertados para essa mulher. A gente tem o DIU de cobre, né? Aqui em Sergipe a gente tem um fomento à formação de profissionais que na atenção primária inserem o DIU de cobre, que traz menos consequências, né? Que não tem essa implicação como os métodos hormonais. Tem a vasectomia, tem a ligadura tubária, né? Então, investir em planejamento reprodutivo e após essa mulher, se essa mulher engravida, né? Aí, Carol, a gente vivencia muito isso. Se essa mulher engravida, estar atento. O uso do AS, o uso do cálcio, né? Recentemente foi regulamentado no Brasil o cálcio a partir de 12 semanas para todas, como evento como ação de proteção de doenças de complicações da síndrome hipertensiva na gestação, o AS. Então, a gente tem no comitê, né, numa parceria com Carol,
Maria Carol. A gente publicou aqui em Sergipe algumas referências, né? Maria fez um trabalho muito precioso de compilar os estudos internacionais e trazer para a nossa realidade. Então, a gente tem isso acessível, né? Quais são os critérios de risco que fazem com que essa mulher, ela seja, logo no começo, opa, sinal vermelho. Boa parte dos pré-natais na unidade básica vão ser feitos tranquilamente, não tem maiores riscos, né? Mas tem uns que têm risco muito grande e a gente precisa evitar, né? Reconhecer e evitar. Às vezes, não precisa, alguns riscos não vão precisar ser evitados com medicação, outros vão. No caso da síndrome hipertensiva na gestação, é muito importante saber fazer a prevenção, né, Maria? O diagnóstico em tempo oportuno e o tratamento em tempo oportuno. Então, eu acho que, de uma maneira geral, assim, para gestantes, são algumas recomendações. E para as mulheres maiores de 40 anos, também estar atentos, né? Que eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre fazer esses rastreamentos, investir, né? Sempre, assim, investir na prática de atividade física regular, né? A gente tem, a partir dos 40, a gente tem perda de massa óssea com muito mais facilidade, a gente tem uma incidência maior de dislipidemias, né? Como essa Carol daqui falou. Então, a gente tem uma incidência maior de hipertensão. Então, a gente precisa estimular práticas, né, individuais e coletivas que fortaleçam essa mulher, individual e coletivamente, né, que vão além do estilo de vida. Eu acho que isso é importante também, porque a gente fala muito do estilo de vida e acaba que o estilo de vida ele é tomado como uma decisão e uma responsabilidade individual. Mas não se trata só disso. Quando a gente vive num país que acabou de sair do mapa da fome, né, a gente está falando de decisões que não são simples de tomar, né, entre você ter dinheiro para comer ou ter dinheiro para gastar com algumas coisas que não são essenciais, inclusive com o tempo, fazer a gestão do seu tempo, né? Claro que, assim, tem coisas que estão ao nosso alcance e precisam ser estimuladas, né? Então, alimentação saudável, a prática de exercícios físicos. Então, eu gosto de trazer a prevenção para o campo das determinações sociais, porque não são só decisões individuais, não é só mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida tem que estar substanciada, tem que ter suporte, né, para que essa mãe de família, por exemplo, né, que tem 3, 4, 5 filhos para criar, que passa o dia trabalhando, que ela tenha condições de ter um tempo para organizar a casa, para ela poder fazer uma atividade física, comprar um alimento que seja mais saudável, dormir bem, né? Fazer uma gestão do seu dia a dia com menos sobrecarga. Então, essas mudanças de estilo de vida precisam estar também aí atreladas a mudanças que são sociais, né, de equidade social. Então, apesar de eu lidar muito com risco, né, e com gravidez de risco, eu digo que o cerne está na prevenção, sempre, né? E o cerne está no planejamento, né? Então, se a gente tem uma gravidez que ela foi planejada para o momento certo, por exemplo, eu tenho uma doença crônica, eu sou uma portadora de hipertensão, mas eu estou plena em atividade física, estou indo para minha nutricionista, estou organizando minha parte dietética e eu estou me preparando para aquela gestação, eu vou ter outro desfecho. Então, não é simplesmente... primeiro, a gente tem que, digamos, como Priscila falou, seccionar, né? Então, a gente tem a mulher e suas diferentes fases, né? Então, a doença cardiovascular nas diferentes fases. Então, a gente tem a mulher no menarqueme, que é o período fértil dessa mulher, que ela pode estar grávida ou não grávida, né? Então, naquela mulher não grávida, a gente estimular fatores que sejam antioxidantes, né, anti-inflamatórios, que a gente hoje vive uma vida inflamatória, né? Então, tudo é endotélio mesmo, né, Carol? Então, na mulher, endotélio. Tudo é endotélio. Eu também falo do endotélio na minha pré-eclâmpsia o tempo inteiro. Então, aquela doença do rim, que é o endotélio lá e que começa na placenta. Então, é fantástico a gente entender a fisiopatologia e que a gente pode evitar tudo isso, né? Então, a gente tentar desinflamar essa mulher de alguma forma na sua vida, porque a vida é inflamada hoje, né? Então, a gente tem estresse emocional, seja por adrenalina, noradrenalina, a gente está se estimulando o tempo inteiro de forma inflamatória, e o que a gente consome hoje é inflamatório, né? Então, a gente hoje vive uma vida inflamatória. Então, a gente precisa estar desinflamada, tanto no período reprodutivo não grávido, quanto no período climatérico. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente se organizar e estar, digamos assim, saudável do ponto de vista para que a gente possa seguir como mulher. Resolvemos engravidar. Qual o melhor momento? Ou não quero engravidar. Mas eu não quero engravidar. Gente, não existe só pílula combinada. Aquilo que Priscila falou, né? Existem métodos indicados para cada
paciente. Eu não sou eleita a fazer uso de DIU, né? Então, existem métodos que são, digamos, naturais, existem métodos que são definitivos, existem médicos de contracepção que é prolongada, existem métodos que são hormonais, mas que não são combinados, que aí a gente sabe do risco cardiovascular que vai ser reduzido, porque eu não vou estar com estrogênio nessa pílula, nem nessa injeção. Então, saber eleger, ver fatores de risco para aquela mulher e saber eleger o melhor método se ela não quer engravidar. Ela quer engravidar, qual o melhor momento para essa mulher, né? Eu sou uma cardiopata, mas assim, eu fui aconselhado pela minha cardiologista que ainda não está no momento adequado, mas eu quero ser mãe. Eu não quero evitar a gravidez e não ser mãe. Eu não quero passar nessa vida sem ser mãe. Então, qual o melhor momento para aquela cardiopata engravidar? Vamos arrumar a casinha, desinflamar essa mulher e ter um acolhimento dessa mulher para que ela tenha um momento oportuno. Então, fazer a prevenção e estratificar risco dentro dessa gravidez. Então, é aquela mulher que eu preciso não perder a minha oportunidade. Então, a gente sabe que essa parte de adequação de uma placenta no útero, ela vai acontecer no iníciozinho da gravidez. E ali está todo endotélio, né? E é o que vai se disseminar para todo endotélio de todo o sistema. E é o que vai acarretar mais para frente a paciente ter ou não ter essa pré-eclâmpsia com ou sem sinais de gravidade. Então, nesse momento, antes das 12 semanas, eu preciso começar a fazer o meu rastreio de risco. E antes das 16, eu instituir que ele aconteça. Porque daí em diante, eu não vou ter a mesma prevenção que eu teria, né? E aí eu vou diminuir o final ominoso, que a gente sabe que a mulher ela morre muito de doença cardiovascular, é a principal causa, e é a principal causa de morte materna, né, no Brasil, e não é diferente em Sergipe, que é a síndrome hipertensiva na gestação. Então, a gente precisa falar disso e saber que a gente tem como reduzir esse risco. E essa paciente, a gente pode não tirar completamente o risco, mas a gente vai reduzir e conseguir chegar a uma gravidez no final de uma gestação com proteção desse binômio da mãe e do feto. E aí depois a gente tem uma mulher, depois desse período em que ela não está mais no menarque, mas ela está no período de vida que não é reprodutivo e é climatérica, que aí a gente vai ter, como Carol falou, né, a questão do desequilíbrio hormonal e que ela vai se igualar ao risco cardiovascular do homem, né? E vai deixar de ter a proteção que ela tinha. Então, um cuidado muito grande. Então, a gente precisa ter tanto essa questão da saúde preventiva, como também na questão da terapia de reposição hormonal, que eu acho que é um tema para um outro podcast, a gente falar sobre isso, mas a importância do que a gente está fazendo com a gente hoje e saber que a gente tem coração ali. E saber o que eu posso usar e o que eu não posso usar na mulher. Porque senão eu vou continuar piorando esse endotélio e a mulher ela vai morrer de infarto na esteira. Né? Super pertinente, assim, eu acho que está bem consoante o trabalho individual, mas de especialidades diferentes, em prol do benefício maior que é a vida da mulher, né? Nós costumamos, na cardiologia, dividir, na verdade, até em 4 fases. Esse período pré-concepção, se vocês me perguntarem assim, o mundo ideal é o período mais rico que tem, porque se eu consigo, né, Priscila, na fase pré-concepção, que essa mulher que tem esse sonho, né, da maternidade, não tem uma gravidez precoce, né, com meninas muito jovens engravidando, é fator de risco para pré-eclâmpsia, do mesmo jeito que a tardia é fator de risco, né? Se eu consigo que essa menina, essa jovem, essa adulto jovem, tenha esse cuidado pré-concepção, de saber se é hipertenso ou não, saber se está com o peso ideal, se ela já tem uma atividade física. Se a gente consegue modificar esse estilo de vida, a gente prepara melhor essa mulher. Carol, você tocou num ponto muito interessante que eu sempre falo, assim, no consultório de todos os médicos é fundamental o estetoscópio. Estetoscópio salva vidas, né? No que sentido? Se a paciente vai na oportunidade, seja no clínico que está lá na unidade básica de saúde, seja no ginecologista, se você vai lá e ausculta esse coração, mesmo que não tenha tanta experiência, ausculta um ritmo diferente, ausculta um sopro cardíaco, essa paciente vai ser cuidada, ela vai ser direcionada ao cuidado. Uma das causas de mortalidade materna, fora não relacionada à hipertensão que a gente tem, no Brasil é um dos países que mais a gente tem a febre reumática, né? E a febre reumática, ela, em algumas pessoas, acomete as válvulas cardíacas. E na mulher é 2 vezes maior do que para o homem. Então, a gente vê muito mais mulheres com valvulopatia reumática do que no homem. E às vezes é silenciosa. Como nas 3 fases da gestação a gente vai aumentando o que a gente chama de volemia, a mulher precisa de um volume sanguíneo maior para uma supressão pessoal e para suprir aquele bebê que está lá intraútero,
muitas vezes o coração não acompanha. Então, quando é que essas mulheres vão saber que tem a doença valvar por conta da febre reumática? Infelizmente, na gestação, né? Algumas chegam lá na maternidade, né, com edema agudo de pulmão, sem respirar, o pulmão repleto de líquido por uma descompensação no final da gestação. Isso aumenta a mortalidade materna. E elas não sabiam que tinham problema cardíaco. Ou ela não foi auscultada, ou ela não apresentou sintomas antes. A gente tem pacientes que muitas vezes a gente interna, ela tem um bebê, é sempre grave o parto, a equipe lá, né, no momento da sala de parto, gera, assim, uma dedicação enorme para salvar aquelas 2 vidas, e o cuidado pós é muito importante, né? Em relação até à hipertensão, por incrível que pareça, a gente pensa assim, o bebê nasceu e essa mulher está protegida. O maior risco de pré-eclâmpsia acontece do 3º ao 4º dia pós-parto. Então, às vezes, uma alta hospitalar precoce numa paciente de risco pode ser um fator complicador. E, às vezes, a paciente tem uma eclâmpsia em casa, faz uma crise convulsiva em casa. Então, é importante esse cuidado. Do ponto de vista cardiovascular, pré-concepção, idade reprodutiva, né? Então, que ela está ali, vamos supor, aí dos 20 aos 40 anos, período de menopausa e senilidade. São visões completamente diferentes. O cuidado que eu tenho com essa mulher na idade muito jovem é diferente do meu olhar na senilidade. Eu falo que o ideal é que todas as mulheres possam ter esse acesso à saúde de uma forma preventiva, e é preventiva de verdade. Eu saber o que pode acontecer comigo para me evitar que a principal causa, se for pensar de eu morrer nessa vida, é cardiovascular. Então, se eu estou com 20 anos e eu consigo saber qual o fator de risco que existe e que eu posso evitar, que a maioria deles são modificáveis, fumar você consegue parar de fumar, pressão a gente consegue controlar com medicação, obesidade a gente trata, em relação ao hábito tão simples de alimentação, reduzir os alimentos industrializados, não sei que a mudança do estilo de vida não é tão fácil, mas é viável, né? Desde que você tenha um suporte, né, de uma equipe te ajudando. Sempre enxergar que essa mulher com 20 anos, eu tenho que deixar ela muito bem com 80, com 90. A expectativa de vida no Brasil está aumentando, então eu tenho que fazer com que ela chegue numa longevidade com sobrevida e com qualidade de vida. Essa visão tem que ser individualizada. Eu tenho que saber, por exemplo, a história familiar. A gente considera uma história familiar precoce quando você tem pai ou mãe que teve um infarto, um evento, mulheres menores de 65 e homens 55. Olha a diferença de idade, 10 anos. Por quê? Porque pós-menopausa, as mulheres igualam. Então, até chegar o período ali dos 45, a mulher é um pouquinho protegida pelo estrógeno, mas passou essa idade, iguala. Então, é a diferença desses 10 anos. Se eu tenho uma mãe ou um pai que teve um AVC, que teve um infarto de uma forma precoce, eu tenho que ter uma prevenção, um cuidado com a minha saúde maior do que quem não tem história familiar. Eu entender isso na minha idade jovem vai me estimular, por exemplo, a fazer uma atividade física. Priscila, você tocou num ponto super interessante, assim, a mulher ter o tempo, né? Eu sei que o tempo, a gente olhando individualmente para o nosso, olhando para dos nossos pares, olhando para quem da nossa rede de apoio, todos, hoje, um grande problema da sociedade moderna atual é a falta de tempo, né? Tem um livro que eu li que é falando assim, quantas semanas de vida a gente tem ao longo da vida. E aí é relacionado ao tempo, ou seja, se eu estou, vamos supor, com 40 anos, ele dá uma média no livro de 80 anos. A gente tem muitas semanas para mudar, e isso é vinculado ao tempo. Eu consegui que no tempo que me é disposto, eu consegui modificar a minha vida. E as mulheres são negligenciadas. Por quê? Porque ninguém enxerga a mulher, Carol e Priscila. As mulheres, todo mundo acha que é drama, todo mundo acha que a mulher está exagerando, que ela reclama demais. É uma sobrecarga muito grande que a gente tem. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Eu comentei com Priscila, antes de começarmos aqui a nossa conversa. Acontece com você, provavelmente, Carol. Eu atendo o puerpério, né, lá no nosso universitário. A gente conseguiu implementar esse cuidado do puerpério com a mulher até um ano pós o parto, que tem risco cardiovascular. E me aperta o coração. Essa mulher, ela chega lá com 2, 3 sacolas, né? Bebê no colo, sozinha, né? Essa mulher não vai para consulta, às vezes 30 dias após o parto, com acompanhante. A culpa é só da família? Não, a gente sabe que tem tudo envolvido. Às vezes é aquela mãe que está criando sozinha o filho, às vezes é aquela mãe que o marido está trabalhando, ela não tem uma rede de apoio. Então, até no momento do cuidar, que ela precisa estar naquela sala, pensando só nela, às vezes ela não consegue, né? No nosso universitário,
a gente consegue, com a equipe que a gente tem de enfermagem, elas já sabem. Quando chega com o bebê, com o bebezinho no colo, a gente chama o pessoal de enfermagem, acolhe essa criança para que a mulher se sinta especial naquele momento, porque ela é especial. Aquele momento é dela, é o momento que ela tem para cuidar dela e às vezes ela não sabe do risco cardíaco. Então, se eu consigo aquele olhar, né, para ela, se eu consigo dizer a ela assim, ó, você teve o bebê e a gente precisa cuidar da sua pressão, a gente precisa controlar o seu peso, cuidado com sua alimentação. A curto prazo, aparentemente, não faz diferença, mas a longo prazo, a gente salva vidas. Então, o olhar para a mulher tem que ser diferenciado, ele precisa ser diferenciado. Não pode ter, você tocou num ponto muito importante, a sobrecarga, o estresse, né? Tem fatores de risco que a gente sabe, tabagismo, colesterol, a população sabe, a maioria sabe, mas tem fatores de risco que a gente chama assim, não reconhecidos, depressão, ansiedade, às vezes até o burnout, né? Discriminação, baixo poder socioeconômico, são fatores pró-inflamatórios, né? São fatores que instabilizam placa. Essa mulher adoece, né? Por quê? Porque ela está numa carga de estresse tão grande, liberação adrenérgica, aumento da pressão arterial, e aí quando a gente vai somando os fatores, se ela não se alimenta bem, o sono é fundamental, Priscila, você tocou nesse assunto. Hoje, nós cardiologistas, nós temos como parâmetro de consultório avaliar a qualidade do sono. Desde a presença de uma apneia, que é um fator de risco. A apneia é o paciente que ronca, né, que tem aquele ronco, a gente não pode normalizar o ronco, porque a gente sabe que no momento que ele tem a apneia, ele tem um aumento da frequência cardíaca, ele tem um aumento da pressão arterial de uma forma silenciosa, e isso leva a estresse nos nossos vasos, de uma forma silenciosa, aumentando o risco de AVC, que é o derrame, e de infarto. Então, a qualidade do sono é importante. Aí a gente já entra num ponto também em relação ao cortisol, né? Que a gente sabe que essa liberação muito alta de cortisol é um fator pró-inflamatório, né? Da forma que a gente sabe que tem um fator antioxidante que protege meu endotélio, que evita que eu inflame o meu corpo, como a Carol falou muito bem. Infelizmente, são muitos fatores que levam a essa inflamação, né? E não é só o hormonal, é o ambiental, é a qualidade de vida, é o que eu posso inserir para modificar. E a importância do cuidador, a gente, enquanto agente de saúde, associado à mudança individual é importante. Mudar não é fácil, né? Mudar é um introspecto, né? Cada um tem um eu, cada um carrega uma história, né? Aí a gente entra num ponto, às vezes, que eu não tenho, por exemplo, na minha história familiar, uma família que faz esporte, né? Mas sempre é o momento da gente mudar essa história. Se eu não tenho, às vezes, um pai e uma mãe que deu essa importância ao esporte, eu posso começar a mudar para meus filhos, para mim, né? A gente sempre aconselha, não tem algo melhor do que, por exemplo, você viver uma maternidade com o filho englobado naquele seu espelho, naquele seu exemplo. A gente sempre fala, né? No mundo da mídia hoje, tem um lado positivo, por exemplo, do filho ver o pai e a mãe fazendo atividade física, há uma possibilidade maior, porque ele está vendo que é saudável. Você disponibilizar esse tempo, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu fui fazer o esporte, hoje de manhã cedo, e eu, pensando nessa nossa conversa de hoje, eu parei para pensar, eu digo, se a pessoa tem 8 horas de sono, e aí a gente sobra 16 horas nas 24 horas, o que é preconizado para a prevenção cardiovascular? Que a gente tenha 30 minutos, 5 vezes por semana, ou seja, no mínimo 150 minutos de atividade física para uma prevenção de evento que leva à nossa morte. O que significa isso? Nas 16 horas que a gente tem, vamos supor que a gente tem uma boa qualidade de sono com 8, a gente tem 32 momentos de meia hora. Será que nesses 32, né, se a gente dividir em frações, a gente não consegue uma fração dos 32 para que a gente cuide da gente, né? Então, se a gente começa a pensar nisso, as prioridades mudam, né? Porque, peraí, eu tenho que me priorizar, eu tenho que cuidar de mim para cuidar do outro, né? E isso é prevenção cardiovascular. Você incluir na sua vida uma atividade física não precisa obrigatoriamente ser uma competição, nada. Você movimentar o seu corpo, pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, uma natação, algo que também lhe faça feliz, né? Hoje na cardiologia, a gente já tem estudos que demonstram que a gente sabia que o estresse adoecia. E o estresse era fator pró-inflamatório para evento cardiovascular. E hoje já se sabe que a felicidade previne infarto e derrame. A espiritualidade, você ter uma fé independente da sua religião, né? Você ter momentos de meditação, ou seja, você cuidar, é o autocuidado, você cuidar do seu introspecto para que você evite eventos. Gente, eu evitar
algo que pode me levar à morte, e tem os ganhos secundários. Eu vou me tornar uma pessoa mais feliz, socialmente, numa empresa, num trabalho, eu vou ser uma pessoa provavelmente proativa, porque eu estou bem comigo mesma, eu estou com o meu corpo acompanhando a minha evolução, porque a linha do tempo faz com que, infelizmente, pela evolução para a senilidade, a gente perca a massa muscular, a gente perda a nossa capacidade, e a gente tem que combater um pouquinho o que seria um fisiológico que leva à patologia, né? Esse incremento de vários pontos na mudança do estilo de vida faz muita diferença na prevenção cardiovascular. E a mulher nessas todas as fases, né? Então, nesse sentido, eu queria resgatar um pouco do que você falou, né? Você, inclusive, falou da questão da importância da gente. Você falou várias coisas importantes, mas a importância na gestação, puxando um pouquinho aqui para a gravidez, do quarto período, né? Que a gente fala do quarto trimestre, né? E aí eu vou comentar algo aqui que é extremamente importante, que assim, a mulher cardiopata, ela tem maior risco de descompensar quando ela já teve alta, né? E às vezes essa mulher, ela não retorna ao posto de saúde para uma revisão de puerpério, né? Então, e a gente sabe, por isso que o primeiro ano pós, a gente precisa acompanhar de perto, né? Porque o que é que hoje a gente vê muito, né, Priscila? As mulheres que ela tem um óbito tardio e que muitas vezes não foi rastreado durante uma gestação, nem até os 42 dias pós-parto, que é onde constitui esse puerpério. E ela vai morrer mais tardiamente. Então, é um óbito materno tardio, porém relacionado a complicações que ela teve em decorrência de uma gravidez instituída na mulher que era cardiopata, né? Então, o que é que eu preciso entender disso? A importância de quando ela volta novamente para a unidade básica, que às vezes ela não foi orientada diante da maternidade, porque nem se sabia que ela era uma cardiopata, que a maior parte vai passar sem o estetoscópiozinho para se auscultar, e ela volta lá. Então, da vigilância que a gente tem dessa mulher, para a gente evitar o óbito dessa mulher que era uma cardiopata que não sabia, ou daquela cardiopata que ficou perdida no sistema. Então, a importância disso, inclusive com planejamento familiar direcionado para ela, né? Então, você podia falar um pouquinho sobre? Sim. O puerpério, a gente institui no SUS, eu sou uma amante do SUS, né? Somos, né? Mas, assim, como é rico a gente poder ter na unidade básica, não só um profissional médico, mas técnico de enfermagem, enfermeiro, né? Recepcionista, todos os profissionais da equipe, eles precisam estar sincrônicos e sinérgicos na identificação de riscos, numa boa investigação, numa boa avaliação. A gente preconiza que no puerpério, até 42 dias de pós-parto, que todas as mulheres sejam avaliadas, né? E nessa avaliação, medir a pressão arterial é fundamental, né? Identificar nesse momento, acho que tem duas coisas, pelo menos, se eu pudesse pensar duas coisas que no puerpério, em termos de prevenção, são fundamentais. Uma é a medida da pressão arterial e a identificação do desejo reprodutivo, sabe? Esse é o momento, né? Porque quando a gente diminui o intervalo interpartal, a gente aumenta o risco dessa mulher ir a óbito, né? Ainda mais se ela tem complicações em gestações anteriores, em partos anteriores, ou se ela tem uma doença cardiovascular. Mas eu queria pontuar algo, acho que Carol trouxe isso, que acho que é bem importante. Nós trabalhamos, né, com prevenção de mortalidade materna, mas a gente vai morrer. Né? Todo mundo aqui vai morrer, isso aí já está no script. Está previsto, Inevitável, né? Como é que a gente pode evitar causas evitáveis de morte precoce? Eu acho que esse é um caminho, mas mais do que isso, né? Como é que a gente pode criar formas de não só viver, mas bem viver, né? Viver com a possibilidade de dar pauses nessa vida, né? Pausa nessas vidas aceleradas que a gente, às vezes, nem reflete sobre a possibilidade de criar espaço. Opa, é mesmo, dá para eu dormir um pouco mais. Dá para eu ter um tempinho para mim. Dá para eu dividir essas atribuições de mulher, porque o que a gente vive, assim, o conceito que a gente utiliza muito na saúde coletiva é o conceito de carga mental. Então, tem uma carga mental por um trabalho invisível, né, o trabalho doméstico não remunerado e invisibilizado, mas ele existe, e como existe, né, de gestão da vida, de gestão da casa, que ele traz sobrecarga, e a carga mental ela vai interferir nos nossos processos fisiológicos, sem dúvida, né? Então, como é que a gente convida essa mulher a se acolher, né? Às vezes, muitas vezes, ter compaixão de si, né? Compaixão de si, de que, mulher, para um pouco, é possível, para um pouco, você merece.
Porque às vezes você está tão acostumada a dar conta de tanta coisa por uma sociedade que é tão marcadamente fica dizendo, não, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer o planejamento reprodutivo, mulher tem que fazer as vacinas do menino, mulher que vai parir, claro, isso é. Mas, assim, a mulher tem que tomar conta da casa, a mulher tem que ter até conta do marido, a gente tem que tomar do coração do marido, né? Então, a mulher, enfim, é tanta demanda, é tanto ensinamento de que é a mulher que é responsável por isso, que às vezes a mulher para e ela não sabe o que fazer, porque ela não está acostumada a parar. Então, poder convidar a mulher a observar isso na sua vida, sabe? Calma, para, vamos tentar observar o que está próximo de você, né? Eu trabalho muito com fitoterapia, né? Trabalho com ginecologia natural, então eu estou sempre trazendo esses elementos que às vezes estão na mão da pessoa e ela está tão acelerada, né? Tão adrenada, né? Tão inflamada com um monte de coisa da vida que ela não consegue contemplar coisas que às vezes estão muito próximas e que às vezes ela gosta e ela se esqueceu. Porque quando você entra na vida, principalmente quem se torna mãe, né? Mas não só, mas enfim, principalmente se você se torna mãe, as obrigações são tantas e esse ideal de maternidade, né? Que a mãe tem que ser aquela que completa tudo, dá conta de tudo, resolve tudo, ela é a presença, né? Então é pesado, né? Por um lado eu fico, assim, a gente tá um grupo aqui meio enviesado, porque as três são mães, eu já vi que... Bom, eu digo que é o trabalho que eu mais gosto de ter, e olha que eu não trabalho pouco. Então, o trabalho de mãe é o trabalho que eu mais gosto de ter. Agora, é possível, é bom eu acho interessante ver isso, né, na sociedade. Assim, tem mais mulheres que escolhem não ser mães, e isso com certeza tem a ver com uma maternidade que é historicamente naturalizada como uma carga da mulher. Então, assim, poder construir, eu tenho 2 filhos, né, um de 12 e um de 14, né, poder ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, de que é possível ser mãe compartilhando responsabilidades, atribuições, não só gostosuras, né? Mas também gostosuras. Isso é o que eu acho. O Rudolf Steiner, que é um idealizador da antroposofia, né? Ele diz que a medicina, ela educa, mas quem cura é a educação. Então, poder exercer nosso papel como profissional de saúde, como médicas, né? Trazendo oportunidades de acesso à informação. E, às vezes, a informação não é um dado epidemiológico, não é um número. Às vezes, a informação é um olhar. Às vezes a informação é um convite, é um toque. A pessoa poder... É um convite a ela poder se perceber acolhida, amada e capaz de fazer pequenas mudanças, mas que fazem, às vezes, muitas diferenças, né? Em vidas que, às vezes, são muito difíceis, né? A gente trabalha com atenção primária. Quem trabalha com SUS em geral lida com situações de complexidade de vida, né? Por carências muito grandes, né? Mas na atenção primária, muitas vezes a gente lida... Muitas vezes não. Na atenção primária, a gente lida com o problema acontecendo ali, do ladinho da gente. E a mulher vai sempre voltar para ali, né? Ela não vai voltar para o hospital, né? Para o cardiologista ela demora um pouco mais. Mas para a gente... Tá todo mundo ali, o agente comunitário de saúde, a enfermeira. Por isso que às vezes é tão difícil lidar, né? Com problemas que demoram muito a ser resolvidos, né? Que muitas vezes ela não consegue chegar aqui na ponta. Não ela está lá com consegue. você, né? Isso. Poder contar com essa parceria é tão rico. Eu estou aqui aprendendo um monte de coisa. E diante desse contexto, né, que a gente tem a visão do especialista, né, e a visão do médico que está lá na ponta, o que é que vocês poderiam passar para a gente como mensagem, né? Do que a gente pode fazer como prevenção, unindo forças, na verdade, para que a gente possa, diante do especialista ou do médico generalista ou daquele enfermeiro que está lá no posto, de mensagem de como a gente pode prevenir, né, essa doença cardiovascular na mulher. Assim, algo que eu não posso deixar de citar, né, nessa nossa partilha, nessa conversa de hoje, é sobre a sintomatologia. A gente tem que trabalhar com a equipe para reconhecer o sintoma da mulher. Na diferença, que foi o primeiro questionamento, Carol, que você nos trouxe, do homem e da mulher, na manifestação clínica da doença, aí já pensando mais principalmente em doença coronariana, né, a paciente que tem dor no peito, angina, infarto, nós mulheres temos a apresentação um pouco diferente do homem. O padrão que a gente observa, principalmente numa fase aguda, é o quê? A dor no peito, forte intensidade, em peso, em aperto, a irradiação, o tipo da dor. Isso a gente sabe que é o padrão. Mas a equipe tem que estar atenta a queixas que são mais peculiares às mulheres. E isso tem toda uma fisiopatologia envolvida, principalmente a microvasculação, vascularidade que a gente tem, principalmente a nível de artéria. Às vezes você faz a análise da coronária da paciente, você não vê uma obstrução, mas a parte microvascular está obstruída e dá sintoma. Então, a mulher, a queixa que ela tem da doença cardíaca, muitas vezes é
atípica, que a gente chama, não é o padrão. A mulher, às vezes, não vai queixar para a equipe que está lá atendendo de uma dor no peito quando faz um esforço. Ela vai chegar para a gente e vai dizer, doutor, eu estou com a falta de ar. Eu não tinha essa falta de ar. Eu estou com a dificuldade de respirar. Né? Às vezes é uma tontura. Né? Ela disse, eu estou ficando tonta frequentemente. Às vezes ela manifesta com a dor no estômago, que pode ser manifestação, né? Tanto que acima de 40 anos, quando é epigástrica, numa fase aguda, a gente descarta um evento coronariano agudo. Então, a maioria das pacientes, às vezes, elas não têm uma queixa igual ao do homem, né? Então, dor epigástrica, que é a dor no estômago, principalmente a falta de ar, a gente tem que ficar atento. E, às vezes, Priscila e Carol, são pacientes que chegam 65 anos, 70, e a gente atribui a fragilidade da idade, ao sedentarismo, e ali pode ser uma manifestação coronariana que a gente pode cuidar e salvar a vida dessa mulher. Então, entender o sintoma em termos de tanto a gente enquanto cuidador e orientar a população, né, essa orientação, né, a nível de divulgação de sintoma, também ajuda a salvar muitas vidas. Do ponto de vista de prevenção, isso é fundamental. Tem dados que mostram que, infelizmente, tem mulheres que chegam à urgência, ao pronto-socorro, com a queixa, e elas são liberadas com infarto, porque é atribuído a uma ansiedade. Ah, não, ela teve um desentendimento em casa, ela está preocupada com o financeiro, e ela vai manifestar, doutor, estou com dificuldade de respirar, eu estou com uma palpitação, uma sensação de arritmia, e aí acham que é tudo psíquico, né? E essa mulher está diante de um evento agudo de instabilidade, de risco de mortalidade. Essa mulher recebe alta, né? Recebe alta com infarto, né? Então, tem trabalhos que mostram isso, especificamente sobre as mulheres. Então, o que eu acho que eu posso deixar assim de mensagem é a gente ter o olhar diferenciado, né? Foi muito legal, assim, falar elas por elas, né? Principalmente a gente que cuida, mulheres cuidando de mulheres, né? Essa rede de apoio é fundamental. Enxergar que individualmente eu posso ter esse cuidado para uma prevenção de uma doença que vai levar à mortalidade se não tratada. Eu queria, subscrevo a relatora. Concordo com tudo. Mas eu queria fazer o convite, então, para principalmente na atenção primária, né? Tem coisas que não tem quem faça que não seja o profissional que está na atenção primária. É a gente que tem mais chance de trazer questões relacionadas ao modo de lidar a vida, com os modos de lidar a vida, né? Então, eu vou fazer um convite aos profissionais de saúde que usem a prerrogativa de terem acesso ao conhecimento que tem, a esse conhecimento que está sendo veiculado aqui de tamanha importância, e mobilizem a sua comunidade, conversem com a sua comunidade, né? A gente tem uma pressão muito grande para que na atenção primária tudo se resuma à consulta, né? E aí é um volume muito grande, às vezes, de atendimento individual, e a gente tem aberto mão de um princípio tão importante que é a atuação na atenção primária, que tem a ver com a educação em saúde. Eu não estou falando de visita domiciliar para consulta individual, estou falando de ações coletivas, eu estou falando de reuniões, de grupos. Isso é tão importante quanto atender as pessoas individualmente, é desenvolver ações coletivas. E outra coisa que eu acho que é muito importante de a gente lançar a mão como profissional de saúde, que teve acesso à educação superior, né, que tem acesso ao emprego, né, que tem acesso ao emprego valoroso, né, que é de cuidar de vidas, é a gente poder lançar a mão também com autoridades, sabe? As autoridades locais, né? Quando o Brasil lançou o programa, digo a gente que eu participei desse momento, lançou o programa Mais Médicos, tinha uma crítica ao fato de ser um programa focado no profissional médico. E eu continuo com essa crítica, eu acho que tem que ser mais saúde, né, de maneira geral. Mas a presença do profissional médico, a presença do profissional de saúde numa equipe, num município, ela vai potencializar, ela vai acelerar mudanças sociais, sabe? É esse profissional de saúde identificando o problema de saúde na comunidade que vai conversar com o vereador, com a liderança comunitária, com o secretário de saúde, com o prefeito. Não ter vergonha de fazer isso. A gente recebeu esse conhecimento. Então, a gente pode passar, assim, com respeito, né? Com cuidado, com atenção. Então, não abram mão, né? Deixa eu olhar para quem? Para Maria. Se eu pudesse deixar, Maria, esse recado é isso. Não abram mão das ações coletivas, não abram mão da educação em saúde. Isso é fundamental para o cuidado e para evitar mortes evitáveis e para um bem viver. Muito obrigada às duas, né? Então, a gente teve a oportunidade nesse Setembro Vermelho de falar, né, sobre essa questão cardiovascular que é tão pertinente para a mulher, né? E às vezes
na maior parte das vezes, na verdade, negligenciada em sua prevenção, em seu diagnóstico precoce e seu tratamento, né? Mas que a gente entenda que não é só o setembro, é todo o ano, né? Então, aqui a gente hoje, como disse Carol, elas por elas, mulheres cuidando de mulheres, né? E agradeço mais uma vez a presença de vocês e aguardo vocês no próximo episódio. Um prazer. Obrigada.